Olá a todos, caríssimos colegas, estudantes, meus alunos, um abraço a todos vocês. E no vídeo de hoje eu irei abordar mais um tema filosófico que é sobre a verdade. O que é a verdade? Ela é alcançável? Ela existe? Existem muitas teorias sobre a verdade e nós vamos fazer aqui algumas análises sobre elas. É possível a encontrarmos? É possível termos a verdade para nós? É possível desfrutarmos dessa verdade? Ela é atingível? Bom, a filosofia, ela busca compreender, fazer reflexões, fazer indagações para buscar respostas. E essas respostas ela busca fazendo análises da realidade. Mas o que é a realidade? O que é a verdade? A religião ou as religiões, ela também está atrás da resposta pela verdade. Tanto é que cada religião, cada sistema religioso diz ter encontrado o caminho para a verdade, para suprir essa necessidade de respostas a tantas perguntas que indagam o ser humano. A ciência, da mesma forma, a ciência procura compreender os fenômenos físicos, os fenômenos materiais, para que a partir deles ela possa decifrar esses mistérios sobre a questão da verdade. Heráclito de Éfeso, que viveu entre 535 a 475, ele vai fazer as suas análises, as suas indagações, e ele vai entender que tudo flui, nada permanece o mesmo, tudo está em constante transformação. E se nós formos analisar essa reflexão feita por Heráclito, nós vamos entender que o planeta Terra está se movendo neste momento. A Terra, a própria Terra, está se movimentando. O sistema solar está se movimentando. O universo, desde o Big Bang, está em constante movimento, em constante transformação, em constante expansão. Então, a partir do pensamento de Heráclito, nós podemos concluir que é uma verdade o fato de que o universo está em constante transformação. Então, o universo é um eterno fluir, é um eterno vir a ser. O que era há um minuto atrás já não é mais neste momento. O que será daqui 5 minutos será bem diferente do que é neste exato momento, porque nós estamos em constante mudança, em constante transformação. Tanto é que Heráclito propõe a seguinte ideia, de que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Porque ao entrarmos na água, quando sairmos, nem a água ou nem as águas serão as mesmas e nem nós seremos os mesmos. Nós estamos em um eterno fluir, um eterno transformar-nos. Então, a partir disso, nós podemos fazer algumas análises sobre a verdade. Então, para Heráclito, a verdade ela é uma constante, ou todas as coisas são uma constante transformação. E ele deduz que essa verdade, que para ele a verdade é que nós estamos em transformação o tempo todo. Sócrates também, que viveu no século IV a.C., ele vai fazer as suas reflexões sobre a verdade. Então, para Sócrates, existe uma verdade que ela é universal, que é válida para todos em todos os tempos, que ela está acima das outras verdades. Por que eu digo outras verdades? Porque existem aquelas verdades que são conhecidas e aquelas verdades que são desconhecidas. Antes da descoberta dos microscópios, das lentes de aumento, por exemplo, não se tinha ideia de que existia micro-organismo ou
algo que fosse invisível aos olhos nus. Isso fez com que os pensadores da Idade Média, que afirmavam que existiam átomos, que afirmavam que existiam matérias que eram invisíveis ao olho nu, fossem chamados de herege. Porque como alguém vai afirmar que existe algo que não pode ser visto? Hoje é sabido de todos que existem as microbactérias, existe aquilo que está invisível ao olho nu. A verdade antiga da Idade Média, por exemplo, era de que tudo que era perceptível, que pudesse ser constatado, era verdade. Não era alcançada a ideia de que existia uma verdade invisível aos olhos nus. Então, tudo aquilo que o homem conhece hoje pode mudar no futuro, com novas descobertas. Pode ser que a ciência descubra partículas menores do que os átomos, muitas vezes menores do que o núcleo dos átomos. Então a verdade que se tem até agora é até os átomos, ou até o núcleo dos átomos. Mas pode ser que novas descobertas venham apresentar novas verdades. Então, existe aquela verdade que é alcançável, aquela que se descobre. Mas Sócrates vai dizer que existe uma verdade que transcende todas as outras verdades humanas. Então, a verdade para Sócrates era única e absoluta e deveria ser alcançada, descoberta. Então, ela é desvendável. Então, a verdade era única e absoluta e não depende de nada para existir. Para ele, o conhecimento não é um estado da alma ou um objeto que se possui. Então, o conhecimento é algo a ser alcançado. Então, a verdade plena existe e é muito maior do que qualquer ser humano. O princípio da sabedoria é compreender que nós ignoramos muita coisa ou muitas coisas. Este é o primeiro passo para a busca pela verdade. É reconhecermos que nós não somos detentores de toda a verdade. Então a verdade é, entretanto, algo que não serve, que não está a serviço de um homem, de uma religião ou da ciência. Ela subsiste acima de tudo isso. O método socrático para fazer essas indagações sobre a verdade é a doxa e a episteme. A doxa é a opinião. Então, se nós nos prendermos à opinião, nós não poderemos chegar às verdades mais altas, porque a opinião ela é algo raso, ela é algo superficial. Já a episteme, ela é o primeiro passo em busca pela verdade, porque a episteme é o conhecimento. Existe uma diferença entre conhecimento e opinião. Opinião é aquilo que é dado sem uma análise, sem uma avaliação, sem profundidade. Aí eu acho que isso é isso e pronto. Já a episteme é um conhecimento aprofundado, que ela tem uma sistematização, uma organização para suas explicações. Então, somente após ser afastada a falsidade de uma teoria é que ela pode, que dali pode emergir a verdade. Sendo assim, então, o método de investigação ele é composto por dois momentos, a ironia e a maiêutica. A ironia é o ato de fazer perguntas, indagações, para que nós possamos chegar à maiêutica, que significa parturejar, dar à luz. Então, através da ironia, que é o ato de fazer perguntas esperando respostas, então chega-se à maiêutica, que é levar a pessoa a conceber, a dar à luz ao verdadeiro conhecimento, é sair do senso comum, sair da doxa e
chegar à episteme. Então a maiêutica, ela nos tira da doxa, que é daquela opinião formada, estabelecida, rasa, para a maiêutica, que é conceber uma nova ideia, conceber um conhecimento mais aprofundado. Então, Sócrates ele enfrentou o relativismo, tanto moral, que degenerou a própria democracia grega. Então é preciso conhecer para poder falar. Isso é magnífico. Infelizmente, nós vivemos tempos em que as pessoas falam sem conhecer, sem dar a luz ao conhecimento aprofundado, investigado. Então, quando alguma informação chega até você, não acredite cegamente, aprofunde, leia livros que falam sobre isso, leia autores de diferentes pensamentos, para que a partir disso você dê a luz, faça o parto de novas ideias, para que você chegue ou se aproxime das verdades. Platão já tem um pensamento um pouco diferente. Então, todo conhecimento, todas as verdades existem, não neste mundo físico e material, mas no mundo das ideias, que a suprema verdade para Platão estaria no mundo das ideias. Aqui são somente cópias, somente falsificações. A verdade, ela é inalcançável no mundo da matéria. Platão, então, acreditava que por trás do mundo, deste mundo nosso, existe uma realidade abstrata, chamada de mundo das ideias. Ali tudo é perfeito e eterno e, consequentemente, verdadeiro. Aristóteles, contrariando o pensamento de Sócrates, vai dizer que a verdade não está em uma outra realidade, mas está neste mundo em que nós vivemos. Aristóteles ele não acredita num universo paralelo como Platão dizia. Ele acreditava que a nossa experiência é que nos leva a conhecer o mundo e entender a nossa realidade, a nossa verdade. Então, Aristóteles vai dizer que é a partir da experiência que eu vou encontrando as verdades. Então ele não acreditava no mundo das ideias, mas que a realidade e a verdade estão aqui neste mundo e precisa ser alcançada. Nietzsche, que é um filósofo muito polêmico, que viveu de 1844 a 1900, ele vai dizer que a verdade é uma ilusão, é uma enganação, e que tomamos como valor de verdade aquilo que serve para manter os nossos corpos adestrados. Já a filosofia, ou para a filosofia, a verdade em grego, aletheia, significa aquilo que não está oculto, que não está dissimulado, encoberto, disfarçado. Então, a partir disso, a verdade ou as verdades, elas são desvendáveis e têm que ser desvendadas o tempo todo. Então, o verdadeiro é o que se manifesta aos olhos, ao corpo e também ao espírito. Deixa-se claro aqui que espírito psique é alma, é entendimento. É a manifestação do que existe, tal como é. Isso é a verdade. A teologia cristã, ela vai dizer que existe uma verdade. E a verdade se encontra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, 6, que eu vou ler aqui para vocês. Jesus assegurou-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, na teologia cristã, Cristo, Jesus, o Filho de Deus, ele se declara a verdade. Não existe uma outra verdade além dele. E em João 18:38, vai continuar falando sobre a verdade, que diz assim: perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Então Pilatos perguntou para Jesus o que é verdade. E dito isso, de novo saiu a ter com os judeus.
e disse: não acho nele crime algum. Então Pilatos indaga Jesus sobre o que é verdade e depois sai para conversar com os judeus. E ele relata, Pilatos, então, de que não via crime, não via nada de ilegal em Jesus. A verdade, então, não é somente o contraponto à mentira. Porque muitos dizem que é verdade. É o contrário da mentira. Mas ela é também um ponto fixo. Ela é imutável. Não negando a si mesmo. Porque onde tem a contrariedade, não existe a verdade. Onde se tem uma verdade que ela é negada, ela é refutada, ela não é verdade. Aquilo que a refutou se torna mais verdade que ela. Então o real não abrange aquilo que se vê, mas vai além disso. O princípio da contradição, que é algo que eu gosto muito, ele dá uma base de sustentação para aquilo que eu considero a verdade. O princípio da contradição é a segunda das 3 leis clássicas do pensamento. E também nós podemos comparar com a seguinte frase: o ser é, o não ser não é. Então aqui é um princípio simples, básico da não contradição. O ser é, ponto final. O não ser não é, ponto final. Isso implica o princípio da não contradição. O ser é e não é ao mesmo tempo, existe uma contradição nisso. O ser não pode não ser, o não ser não pode ser. O ser é, o não ser não é. Em sua formulação mais simples, determina que 2 afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Então a verdade comporta mudanças e transformações a partir de coisas que são intrinsecamente parte delas. Eu gosto muito disso porque a verdade ela comporta mudanças. Como, por exemplo, uma vela. Se eu comprar um pacotinho de velas no mercado e derreter todas elas, aquela cera derretida não é mais vela? Ela continua sendo vela, mas com uma outra forma derretida. Que se nós amolecermos ela e colocarmos a forma de vela novamente, ela vai ter aquela forma anterior. Mas ela não deixa de ser, ela é tanto vela enquanto está na embalagem que eu comprei no mercado, quanto é vela aquilo que derreteu. Outro aspecto da verdade é o milho, que ele pode ser plantado na terra e produzir um pé com semente, com espigas de milho, e ele também pode ser estourado e se transformar em pipoca. Então, existem várias possibilidades de transformação para o milho. Pode gerar outras espigas com outros milhos e também pode se transformar em pipoca. Mas são tudo a mesma essência, partiram de uma mesma verdade. Então, a verdade ela contempla mudanças, ela contempla transformações. A partir de coisas intrínsecas a ela. Por exemplo, uma vela não vai se transformar em madeira. Ela vai transformar em algo que faz parte de sua essência. Quer seja ela esteja modelada como vela, quer esteja ela derretida. Assim como o milho. Se plantarmos o milho na terra, não vai nascer batata. Vai nascer algo que está na essência do milho, a espiga do milho. Ou algo que vai estar na essência do milho, a pipoca. Ou seja, ela não vai transformar em outra coisa que não seja uma característica natural, uma essência que eu considero a verdade em relação ao milho ou a verdade em relação à vela. Ela é aquilo que ela é dentro das possibilidades que ela possui e ela não ultrapassa os seus limites da verdade. Assim eu comparo a verdade, que ela comporta mudanças, mas também a verdade é o princípio da não contradição. O milho, ou o grão de milho, ele não se contradiz ao transformar-se em pipoca, e também não se contradiz em transformar-se em espiga de milho. Assim como a cera não se contradiz em se derreter e ser remodelada a outra cera. Então a verdade ela não comporta contradição. Basta analisarmos aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos e façamos a análise
se aquilo comporta contradição ou não. Se houver contradição, ela não é, a verdade essencial, mas ela pode ser uma verdade imediata. Então existe aquela verdade alcançável, essa verdade alcançável ela pode passar por transformações, porém existe uma verdade que ela é universal, que ela é a verdade das verdades. Eu sei que às vezes parece muito difícil, mas basta nós fazermos uma reflexão filosófica, porque considera-se também a ideia de que existem vários graus de verdade, desde uma verdade menor a escalas de verdade até chegar a uma verdade imutável. Então eu termino aqui este vídeo, agradeço você que está aqui nos acompanhando. Façam as investigações de vocês, leiam autores sobre isso e em breve nós voltaremos com mais temas, com mais abordagens filosóficas. Um abraço a todos e até mais.